Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas dessa casa, ao público presente, aqueles que nos acompanham através das redes sociais oficiais dessa Câmara. Muito embora na discussão do projeto de resolução 12/2021, nós iremos falar amplamente sobre a matéria, eu quero aqui tecer algumas palavras para que fique registrado nessa tribuna. Eu transcrevi aqui alguns trechos da lei, que eu vou também lê-los. O plano diretor é uma peça de 2006, que deverá ser revisto o quanto antes. Se vão aí 15 anos desde o primeiro plano, mas nesse plano eu destaco alguns incisos que se chocam diretamente com a atual conjuntura que vivemos na nossa cidade. Num cenário onde temos uma cidade que cresceu de forma desordenada, isso é nítido para todos nós, e que já paga um alto preço por isso. Sem contar com a iminência de mais de 40 diretrizes que poderão se tornar novos loteamentos e promover nos próximos 10, 15 anos aí para frente uma explosão no crescimento populacional da cidade, numa projeção caótica, onde os serviços públicos já não mais atenderão a contenta população, inclusive ferindo princípios básicos nos direitos da população, se insistirmos em crescer dessa maneira. Eu me recordo que, há algum tempo atrás, enquanto não era vereador, participava dessa tribuna, nesse mesmo espaço, e aqui eu já acendi o alerta de que isso iria acontecer. Com a vinda de alguns poucos loteamentos, já tínhamos aí um grande problema com o atendimento desses munícipes. A população vem para cá. Você faz um loteamento, aí fatalmente parte desses lotes acabam integrando pessoas de outros municípios, de outros lugares, para morar aqui dentro da nossa cidade. Então, eu destaco, para iniciar, aí, o inciso 1º do artigo 2º, que diz sobre a garantia do direito à cidade sustentável, promovendo o direito à terra urbana, à moradia digna, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer. Então a pergunta que eu deixo é: nós estamos crescendo de forma sustentável? Nós estamos promovendo o direito da terra urbana? A quantas anda nosso saneamento ambiental? O Fofo já falou aqui sobre a questão da estação de tratamento, E apesar de termos aí um compromisso do governo do estado em terminar essa estação de tratamento, é de fato absurdo, Em pleno 2021, a nossa cidade jogar ainda esgoto in natura nos rios, Enquanto aí o mundo se reúne buscando preservação, buscando que seja que o meio ambiente seja preservado, a nossa cidade joga esgoto in natura no rio. Absurdo. Nossas redes de esgoto estão saturadas. Foram construídas pensando no presente, sem visão de futuro. E, portanto, não só essa questão, mas em muitas outras, eu posso dizer sem medo de errar. Nossa cidade não foi planejada para crescer. E se nós queremos crescer, que isso aconteça de maneira sustentável. E é também disso que essa comissão deverá tratar, para que os erros do passado não se repitam no futuro. Para gerar um diagnóstico e, por que não, buscar reparação ao município em situações em que a cidade ficou prejudicada, seja por descumprimento das diretrizes urbanísticas ou ainda por inobservância do plano diretor ao elaborá-las. Nós tivemos esse ano episódios trágicos, drásticos, nesse período de estiagem que nós vivemos aqui. Alguns loteamentos não respeitaram o distanciamento mínimo entre o urbano e o rural. E a consequência disso é que nosso povo correu o risco de morte, com os incêndios. Eu, por muitas vezes, como morador de Jardim Morumbi, eu me lembro quando eu me mudei para esse loteamento, para esse local, a cana queimava praticamente na porta de casa, por poucos metros. Não sei se vocês se recordam aqui, na época que o Morumbi foi construído, a cana estava lá ainda. Nós passamos por 2 ou 3 colheitas ainda ali até que parasse. Então a fuligem
né, pegando fogo ainda, ela caía nos terrenos, caía nas casas, né, gerava aí incêndios nos terrenos baldios com mato seco, era terrível, né? Um dos trabalhos dessa comissão, se aprovada, né, será confrontar as diretrizes com o plano diretor, confrontar as diretrizes com o executado, buscar em loco o que de fato foi realizado e aquilo que ficou para trás. Desde 2006, quando o nosso plano diretor foi escrito. Mais do que isso, essa comissão vem mostrar a quem possa interessar e ao Executivo que essa casa ela não vai se calar diante do crescimento desordenado que nossa cidade tem vivido. Para que daqui a 10 anos a gente não olhe para trás e diga, poderíamos ter feito algo. É hoje, é agora, somos nós, não é a próxima Câmara, somos nós. A responsabilidade está nas nossas mãos. E essa comissão ela vem para nortear justamente essas questões. Tá certo? Como disse aqui, o vereador Caio colocou algumas questões, né? A gente tem bastante papel e pouca execução. Então está na hora do papel começar a ser executado. A gente tem o Plano Municipal de Saneamento Básico que ficou praticamente intocado. Nós temos o Plano Diretor que não foi feita uma revisão, né? Que está na iminência aí de ser realizado. Inclusive faço parte, através da Câmara de Jardinópolis, né? Para monitorar, para acompanhar, né, Dalva, para que a gente consiga acompanhar no âmbito do Legislativo e impedir que tudo isso volte a acontecer, que um plano diretor seja escrito sem observar essas questões, né? O objetivo dessa comissão é obter conhecimento claro da realidade que envolve o perímetro urbano, o crescimento da cidade e quais impactos tivemos com esses empreendimentos, avaliar impactos ambientais em mananciais, córregos e rios que nos cercam. Por isso apresento nessa noite essa propositura, que é o projeto de resolução número 12/2021, para a criação e formação de comissão temporária especial de assuntos relevantes, voltada para a avaliação do perímetro urbano de Jardinópolis, sua consonância com o plano diretor e impactos decorrentes do crescimento da cidade, né? E para isso eu conto com a aprovação e com a composição dessa Câmara para que a gente possa tocar essa comissão, tá certo? Dando sequência, senhor presidente, eu quero fazer algumas indicações verbais, Denilson. São indicações verbais, Denilson. A primeira delas é justamente, Caio, referente à questão dos bancos da praça. Eu também inclusive tive com o padre Marcelo. Os bancos realmente estão mais do que estragados, né? Mais do que danificados, impróprios, né? Eles estão perigosos, porque tem lugar que tem lasca de madeira solta, que pode, inclusive, ferir alguém de se sentar, né? Então eu faço essa indicação, Denilson, para que a Prefeitura realize as manutenções nos bancos da Praça Matriz. Vereador Leandro, o vereador me Por permite, favor. gostaria de assinar a indicação conjuntamente. À vontade. Vereador Fofo. Boa noite, obrigado, vereador. Só para... tem uma indicação que nós todos fizemos, faz aqui uns 2 meses, talvez, exatamente sobre a necessidade de manutenção geral daquela parte de baixo da praça, considerando exatamente o trabalho que vem sendo realizado pelo padre Marcelo. Eu levei o assunto para a tribuna e todos nós assinamos a indicação. Então, fica aí, se eu pudesse assinar também, eu gostaria, para reforçar, é importante, mas já teve esse pedido para que fosse realizada pelo prefeito a manutenção, a limpeza, a manutenção de toda aquela parte, sobretudo pelo trabalho do padre Marcelo. Sim. Então, convido todos os vereadores que se sentirem à vontade para que assinem junto essa indicação, tá? E acredito que os vereadores também vão querer assinar a próxima. Eu indico ao senhor prefeito que reative o chafariz da Praça Matriz, já que nós adentramos o período de chuvas e certamente não vai interferir no abastecimento de água da cidade, tá certo? A outra indicação, mais uma, Denilson, são 5 no total. Indica ao senhor prefeito que planeje e execute as decorações natalinas da nossa cidade e que não se limite apenas à área central, mas que adentre avenidas principais e praças do município. Infelizmente, nessas festas de final de ano, né, sobrarão cadeiras
né? Mas o que não nos pode faltar é a esperança de dias melhores. E essa medida certamente trará um pouco de alegria para o nosso povo. Mais uma... Marli, por favor. Leandro, obrigado. Vou até colocar a secretária da Cultura, que ela volte a fazer o concurso, que na nossa gestão a gente fazia, das casas mais enfeitadas, assim, sabe? Aí tinha uma comissão que julgava, passava nas residências, né? E via como que as casas estavam, aí ganhava, pedia no comércio uma prenda, um prêmio, assim, reunia e dava uma lembrancinha. Mas é interessante, é importante isso daí. Legal, muito bom. É sim. Bastante... A pessoa sente incentivada, estimula, né? Estimula as pessoas a enfeitarem as casas. Sim. Então, doutor Denilson, que conste aí também esse complemento indicado aí pela vereadora Marli. Tá? Próxima indicação, indico que ao senhor prefeito que interaja com a secretária de Saúde e direção do pronto atendimento, bem como o diretor técnico do corpo clínico, a fim de que sejam instalados cartazes informativos sobre o descanso médico em plantão, deixando explícito em comunicação interna o tempo e sob quais condições deverá ocorrer, e ainda que conste informação sobre a legislação que rege tal questão. Próxima indicação, indica ao senhor prefeito que, juntamente à Secretaria de Obras, promova obras de tapa-buracos e ou recapeamento nas ruas Miguel Manha, Laurentino Deolindo Costa, Zuri Sestari e João Batista Fincote, todas situadas no bairro Jardim Morumbi. Justifica-se porque esses logradouros estão completamente esburacados, gerando condições de risco no tráfego de veículos e pedestres. Por último, indica ao senhor prefeito que intensifica as ações de notificação dos terrenos abandonados no município. Nós estamos adentrando aí o período chuvoso, intercalado com dias quentes, o que favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti e a contaminação da população com as variadas doenças transmitidas por esse vetor. Muitos desses terrenos estão tomados de lixo que proporcionam a oferta de criadouros. Por último, mas não menos importante, eu desejo melhoras ao vereador Belo, né, que ele esteja aí, num período breve, plenamente restabelecido, para que possa estar conosco aqui novamente. Senhor presidente, é o que eu tenho a acrescentar nesta noite. Só uma parte, até para convidá-lo para apresentarmos isso juntos. Eu queria fazer um requerimento verbal para a realização da seguinte audiência pública: práticas e projetos agroecológicos sustentáveis, produzindo alimentos orgânicos e de qualidade. Uma audiência pública para que possamos aqui trazer o projeto que vem sendo desenvolvido pelo MST aqui na cidade, mostrando o trabalho dessa comunidade. Nós tivemos aqui, antes do início da sessão, a Neuza, uma liderança ali do movimento. Então, para apresentar para a nossa população o trabalho do movimento, o trabalho que o acampamento tem feito ali nas margens da Anhanguera, de produção de alimentos saudáveis, orgânicos, fora a distribuição de toneladas de alimentos que o movimento fez aqui na nossa cidade aí ao longo de toda a pandemia. Então, queria apresentar esse requerimento verbal de audiência pública. Vereador Leandro, uma parte. Vontade. Me expõe na indicação do Antônio Manha, em frente à igreja quadrangular no Jardim Morumbi. A situação lá está precária e tem que ser urgente mesmo, que não tem nem como sair os carros ali, A gente tem vários pedidos, aí se você puder... Denilson, então, incluímos aí na indicação verbal que trata das ruas ali do Morumbi, a rua Antônio Manha, é isso? Isso, em frente à igreja quadrangular ali. Nas proximidades da igreja quadrangular. Obrigada aí, vereador. Ok. Senhor presidente, sem mais acrescentar, dou por encerrada a minha participação na tribuna e desejo a todos uma boa noite.